Minhas queridas, meus queridos, que saudade de vocês. Estamos aqui nesse formato, né, diferente, mas o carinho é o mesmo. Espero que vocês estejam todos bem com tudo isso que a gente está vivendo. Seu Geraldo, um abraço à distância para o senhor. Muito obrigada mais uma vez. Conte sempre comigo. E para quem não está me reconhecendo, né, de máscara, eu sou Carol, sou odontogeriatra, sou a dentista. Já estive com vocês aqui diversos anos. E no meio disso tudo que a gente está vivendo, eu vou trazer um tema que eu também quero gerar uma questão entre vocês aí. Quem é que está cuidando do sorriso por trás dessas máscaras? Quem está se cuidando? Ficou tanto tempo dentro de casa, esqueceram de escovar os dentes? Não, né? Pelo amor de Deus, hein? Cuidado, se cuidem. Então, o tema de hoje vai ser os cuidados com saúde bucal nos tempos de pandemia. Nos tempos de coronavírus, é esse o tema que a gente vai discutir hoje. E eu vou dar umas dicas para vocês, né? Além do que a gente já sabe, mas procurar trazer aqui algumas coisinhas diferentes, uns cuidados adicionais, uns detalhezinhos para a gente melhorar todo esse momento que a gente está vivendo. Já está comprovado, né, com tudo isso que a gente viu, todos os dias a gente escuta, né, e não é à toa que a proteção principal disso tudo é a máscara, porque já está mais que comprovado, os estudos mostram que os fluidos da boca e do nariz são as maiores fontes de disseminação de coronavírus. Então, é muito difícil esse momento, né, para todo mundo, mas, mais uma vez, diante de todos esses anos que a gente conversa, a saúde começa pela boca e, dessa vez, essa doença também tem uma fonte de disseminação muito forte, através da saliva e através dos contatos via aéreos respiratórios, né? Então, a gente deve evitar diversas situações. A gente recebeu tantas orientações, né, de distanciamento, de cuidado, de evitar colocar a mão na boca, de evitar passar a mão no nariz, de tantos detalhes. Então, porque ficou comprovado que a saliva, ela é um dos principais meios de disseminação. E aí a odontologia junta tudo nessa relação com as bactérias que já têm presentes na cavidade bucal da gente, que podem afetar todo o sistema do corpo como um todo. Nessa imagem vocês conseguem ver direitinho, que a gente já conversou tantas vezes, a relação da gengiva inflamada com o restante do corpo, de infecções bucais através de vírus e bactérias que podem disseminar para várias partes do corpo. E aí agora aparece a Covid-19, né, através do coronavírus, sendo mais um desses agentes patogênicos que podem gerar problemas para o corpo todo. Então, eu reforço mais uma vez que a ausência de cuidados bucais, eles geram inflamações e infecções graves. Uma simples cárie, um dentinho assim como esse que vocês estão vendo na imagem, furado, né? Como muita gente costuma falar, a gente sempre fala isso, um dente está furado. Como ele que pode ser um responsável direto para a disseminação de diversas outras doenças do corpo como um todo. Eu costumo trazer muito essa figura aqui, da outra vez eu acho que trouxe ano passado, e aí essa figura nunca fez tanto sentido como agora. Infecções e inflamações na boca podem afetar outros órgãos e podem também baixar a imunidade do nosso corpo e agravar doenças. Quantas vezes nesse período a gente ouviu falar de imunidade? Quantas vezes a gente ouviu falar de repor, de cuidado com a imunidade? Vamos nos alimentar melhor, vamos cuidar, vamos evitar outras infecções. E aí a boca, gente, estando sem cuidados, a gente negligenciando todas essas questões de saúde, de higiene. Eu sei que durante a pandemia muita coisa fechou, inclusive os atendimentos odontológicos também ficaram suspensos. Algumas pessoas estavam em tratamento e teve que ser paralisado. E aí depois o retorno passou a ser lento, os casos de urgência. Mas se vocês estiverem com qualquer situação
que vocês identifiquem que seja algo de necessidade, de gravidade, procurem um profissional para tentar resolver. Porque todas essas questões na boca, independente de coronavírus ou não, qualquer situação de bactéria, de cárie, um resto de dente que está aí pequenininho, que gera uma inflamação, um canal que precisava fazer e não fez, uma prótese que precisa ajustar, uma prótese que está machucando, tudo isso é de extrema importância para evitar problemas mais graves que gerem desconforto, que façam com que você, por exemplo, tenha dificuldade para comer. E aí a gente precisa, nesse momento, estar se alimentando bem, a gente precisa comer bem, tá? Então, procurem tentar ver de todas as formas, da forma mais viável e mais segura, esse controle, esse cuidado, que é extremamente necessário. Porque outras infecções provocadas pela boca podem gerar distúrbios no cérebro, no coração, no pulmão, nas articulações. Isso já é comprovado pela ciência. Então, vamos ter esse cuidado e a conversa da gente hoje vai ser no alerta para essa questão dos cuidados que a gente precisa ter com a boca, independente de coronavírus, porém, com essa pandemia, desperta ainda mais cuidados que a gente precisa ter. Vou reforçar mais uma vez algumas importâncias que a gente precisa ter. Lavar bem as mãos. Quantas vezes a gente já ouviu isso nesse período? Ninguém aguenta mais ouvir essas recomendações, né? Lavar bem as mãos com água e sabão, principalmente e também, gente, antes de escovar os dentes. A gente pensa que porque a gente está dentro de casa e aí não teve contato com nada, só que às vezes vem uma coisa ou outra. Então, antes de escovar os dentes, a gente também deve lavar bem as mãos, porque o cabo da escova e a escova também tem contato com saliva, então a gente também precisa sempre estar renovando e cuidando bem dela nesse período. Evitar colocar a mão na boca e a mão no rosto. Eu sei que a máscara é um objeto que passou a fazer parte da nossa rotina e que muitas vezes a gente ainda não está acostumado, coça, dá uma agonia, é um pouco chato, mas ela que é o principal meio de prevenção, de evitar essa contaminação, esse contágio, certo? Ao tossir e ao espirrar, evitar fazer esse movimento de colocar a mão no rosto, de assoar com a mão, ou se fizer, lavar imediatamente, ou usar o álcool em gel, porque as mãos da gente, a gente toca em muitos lugares. E aí, ao mesmo tempo que a gente pode tocar e cumprimentar alguém, abraçar, né, que tudo isso deve estar sendo evitado nesse período, mas a gente precisa também tomar esses cuidados, porque já se sabia de outras doenças que também aconteciam essas contaminações. Mas a Covid veio mostrar que isso é muito mais sério do que o que a gente pensava. É bem mais grave esse contato. Então, vamos procurar ter esses cuidados. E usar máscara. Eu sou do time de usar máscara sempre para todos os lugares. E aí, agora eu vou passar para vocês uma sequência de rotina de cuidados que a gente deve ter, que está sendo bem divulgada aí, principalmente pelos comitês de odontologia das sociedades brasileiras, né, de cardiologia, de imunologia, de infectologia, quase todas estão seguindo um protocolo bem cuidadoso. Então, o que a gente deve fazer com as nossas escovas de dente? Imagine, todo mundo fica morrendo de medo aí da Covid, todo mundo fica com medo dessas questões de contágio, de falar perto, e aí as escovas de dente, várias pessoas na mesma casa, às vezes guardam as escovas tudo igualzinho, tudo junto uma da outra. O que a gente deve fazer? Vamos ver aqui. Para escovar, a gente deve ter uma escova com cerdas macias. Quem já acompanha aqui o grupo já deve saber que a gente fala bastante disso, né? E escovar sempre com creme dental, de preferência um creme dental com flúor, tá, gente? Todos os dias. Parece uma coisa meio absurda, mas eu garanto, eu já vi muitos relatos de muita gente que foi ficando em casa, e aí escovar de tarde, não, daqui a pouco eu escovo, já que eu não vou sair. E aí foi passando, passou um dia, passou outro, quando viu, passava mais de um dia, 2, sem escovar os dentes. Cuidado, viu, pessoal? Principalmente após as refeições e antes de dormir. Lembre-se de escovar os dentes antes de dormir, né? Porque a gente ficou em casa esse período todo, que dava um cochilozinho, fazia uma coisa, ia, voltava, que a gente não vai ficar escovar os dentes. Vamos escovar esses dentes direitinho. Vocês lembram dessa questão? Escovas duras limpam melhor os dentes?
É mentira, né, minha gente? Pelo amor de Deus, a gente já conversou isso algumas vezes e muita gente pensa que escovar com força e escovar com escovadura vai esfregar melhor e o dente vai ficar melhor e o coronavírus vai sair mais e não tem relação com isso não, tá? O mais importante é a frequência da escovação e os cuidados entre as pessoas dentro de casa. Isso que eu falei das escovas separadas, mas assim, dizer que você vai escovar com mais força e que você vai escovar com escova dura, vai eliminar o coronavírus, não tem relação, tá? Isso vai provocar mais desgaste, isso pode machucar sua gengiva, isso pode provocar retração, que é aquele espaçamento que tem no colo do dente, no pezinho do dente entre a gengiva, e aí isso vai provocando outras questões que também podem ir se agravando, tá certo? E aí, nos cuidados com a escova e com a escovação, o que a gente vai de relevante? Após a escovação, lave bem a escova em água corrente e remova todos os resíduos de resto de alimento que tem nela, tá? Não enxuguem a escova na toalha, nem de rosto, nem de banho. A gente não deve misturar as coisas. A escova é de dentes, a toalha é de rosto e a outra toalha maior é de banho. São objetos de higiene pessoal individuais que não devem ser compartilhados. Isso antes de coronavírus, a gente já tinha essa orientação. E mais ainda agora, tá? Não compartilhar. E aí, sobre guardar as escovas. Guarde as escovas no local fresco, tá? Pode ser em cima da pia, certo? Às vezes a gente coloca um frascozinho, um copo, um recipiente aberto, nada fechado, tá? Com as cerdas para cima, não colocar a escova com as cerdas para baixo, porque aí a umidade e toda a concentração de líquidos que vai escorrer, para não ficar concentrada muito tempo ali embaixo nas cerdas. Então, as cerdas para cima, que elas vão secar com mais facilidade, elas devem estar cobertas. Tem umas capinhas de proteção que vendem nas farmácias e nos supermercados, que eles são baratinhos e funcionam bem. E a gente precisa lembrar de também limpar a capinha que protege as cerdas das escovas, tá? Então, na capinha, a gente pode até usar, limpar com água sanitária, com um sabão neutro, certo? Porque vocês vão perceber que ao longo do uso, elas vão também ficando sujas, vão formando umas crostas. E ali concentra muitos fungos, que também não é bom, certo? As capinhas de proteção das cerdas também ajudam a distinguir as escovas das pessoas, dos membros da casa, certo? Das pessoas que moram com vocês. Outra situação que tem acontecido é a gente colocar as escovas do lado contrário ao lado do sanitário, o mais distante do vaso sanitário possível. Às vezes tem banheiro que tem a pia e logo do lado é o vaso. E aí, se você coloca a sua escova do lado do vaso, o que acontece? Pode ter algum acidente a sua escova cair no vaso, ou do momento que a gente dá descarga, o vapor de água da descarga também disseminar outras questões e ficar com a escova em muito contato com esse vapor de água que sobe, nessas espículazinhas de água, vapor não, desculpa, essas espículazinhas de água que sobe do processo da descarga. Então, a gente precisa evitar e mantê-la no canto oposto do vaso, em cima da pia, tá? Não guardar as escovas dentro de gavetas ou em armáriozinhos fechados, depósitos de Tupperware, porque a umidade da escova vai gerar um processo de muitos fungos, que aí isso também vai dificultar e vai ter que causar problemas graves, certo? E mais uma vez, como eu falei, separar cada escova de cada membro da família. Cada um precisa ter a sua isolada, identificada, para não ter aquela troca de escovas, tá certo? Relembrando para vocês, essa escovinha interdental, principalmente para quem tem dificuldade de usar fio dental e também, mais importante ainda, para alguns de vocês que têm aquelas pontes fixas, aquelas próteses que a gente não consegue tirar, as coroas. Alguns de vocês também têm implantes, então precisa cuidar e limpar nessas brechinhas entre os implantes, entre os dentes de coroa e entre as pontes fixas, certo? Olha como ela funciona, quase que como um palitinho de dente. Observe aí nessa imagem como ela entra entre um dente e outro, lá no cantinho, próximo da gengiva. Então, fazendo esse movimento de vai e vem com essa escovinha, vai ajudar bastante na higienização dessas brechinhas que são bem apertadas.
O fio dental, que também nesse período deve ter sido um instrumento que a gente teve bastante dificuldade de usar em casa, né? Muita gente ficou em casa e eu acredito que dificilmente a gente tinha esse hábito de usar fio dental. Eu vou relembrar a existência dele, vou relembrar aqui como que deve ser usado. A gente deve cortar aproximadamente de 30 a 40 centímetros de fio. Parece muita coisa, mas é isso mesmo. Deve ter mais ou menos essa distância. A gente envolve os fios, o fio dental nos dedos do meio e aí a gente segura o fio com os 2 dedos, indicadores e polegar. Então, a gente enrola o fio dental aqui, segura ele aqui e aí com esse movimento a gente consegue ir passando, olha aí através das imagens, a gente vai passar o fio entre os dentes apertadinhos, certo? Com cuidado, com suavidade, porque o fio dental, se a gente usar com força, a gente machuca muito a gengiva, sangra. E aí muitos de vocês vêm me perguntar, Carol, toda vez que eu uso fio dental sangra, então eu não vou usar fio dental. E aí isso a gente não pode pensar dessa forma, porque senão isso vai gerar um ciclo. Você não limpa naquela região, aí a gengiva inflama. Aí a gengiva inflamada sangra. Aí, por sangrar, você diz, não vou usar o fio dental porque vai sangrar. Aí você deixa de higienizar, que gera mais inflamação, e aí fica sangrando mais. Aí você acha que porque está sangrando, está machucando a gengiva. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo e usar o fio dental, limpar nesses cantinhos, para aí sim a cicatrização da gengiva começar a acontecer e aí o sangramento cessa, certo? Outra questão que a gente precisa muito de cuidado de higienização é da língua. A língua armazena diversas bactérias, a língua armazena fungos, algumas pessoas em algum período ficam com umas placas brancas, principalmente de fungos oportunistas, que às vezes a imunidade, quando cai, aparecem umas placas brancas na língua, muitas vezes são processos de cândida, muitas vezes são processos que geram ardor, geram desconforto, né? Ardência bucal, ardência na língua. Aí você fica com limitação, não consegue comer alguns alimentos porque incomoda. Então a gente precisa realmente ter esse cuidado de higienizar a língua. Pode ser tanto com o limpador de língua ou raspador de língua, algumas pessoas chamam também, como pode ser com a escova. A cerda das escovas funciona. É que muitas vezes as pessoas ficam com dificuldade para higienizar a língua com as cerdas, porque às vezes dá uma ânsia de vômito, né? Dá aquele engasgo, é uma coisa meio chata. E aí o limpador de língua, ele por ter menos cerdas, né? Por ele ser todo de plástico e arredondado, e baixinho, fininho, ele facilita esse manuseio. Então, tanto o cabo dele, a forma de segurar, como a forma que ele passa na língua, ele é mais suave. Então, não é caro, é baratinho. Você encontra na farmácia aí e dura muito tempo, vale a pena comprar, tá? E aí, os cuidados com a prótese. Como eu falei no começo, né? Muitas pessoas ficaram em casa. Alguns pequenos acidentes aconteceram nesses períodos. Muita gente quebrou prótese, aí ficou usando a prótese arranhada, a prótese trincada, machucando. E também com essa questão de ficar muito tempo em casa sem higienizar. Então, eu trouxe aqui para lembrar para vocês que a gente precisa cuidar das próteses, observar se a prótese está trincada, está quebrada, se ela está machucando. Evitem usar, tá? Procurem logo um dentista para resolver logo isso. E essa escova é a escova preferida para a gente fazer a higienização das próteses. Vocês observam que ela é uma escova maior, mais larga, e ela tem 2 lados de uso. Ela tem um lado onde é mais comprido, as cerdas são mais compridas e são duras, porque como é para limpar a prótese, ela não deve ser usada para a boca, ela deve ser usada somente para a prótese. E ela tem um tufo pequeno, fininho, que é específico para limpar essa região interna, que a gente às vezes tem dificuldade de limpar esses cantinhos, e aí nesses cantinhos normalmente a prótese começa a mudar de cor, começa a juntar umas crostas, então ela é específica para isso. Também não é uma escova cara, é uma escova que dura muito, e aí vale a pena ter ela em casa, tá? Você encontra nas farmácias, nos mercados, ela é num precinho bom, certo? E para finalizar, aqui alguns lembretes, né?
para a gente manter a saúde bucal, principalmente das pessoas idosas, né? Beba água com frequência, dê preferência a alimentos naturais, certo? Os restos alimentares presentes na língua causam também perda de paladar e mau hálito. Mais um motivo para a gente ter o cuidado de higienizar a língua, certo? Ninguém gosta de ter mau hálito. Ninguém avisa a gente quando a gente está com mau hálito. São poucas as pessoas que têm essa coragem, que têm essa intimidade para falar. Então, a gente sempre procura evitar essas situações. Cuide das suas próteses dentárias, limpe diariamente, sempre após as refeições e antes de dormir. Ao longo do dia, retire por um momento e, se quebrar ou ficar folgada, ou se as próteses quebrarem ou ficarem folgadas, ou causando feridas, procure seu dentista. Isso é só para lembrar, que tudo isso eu já falei nesse instante. Evite fumo, álcool e exposição prolongada ao sol sem proteção solar. A gente falou nisso na aula, acho que foi de 2017. A gente fez uma aula específica de prevenção de câncer de boca, onde a gente enumerou principais fatores que estão relacionados, que é a exposição ao sol muito forte, a presença de hábitos frequentes de fumo e de bebida alcoólica, tá? Para prevenir diversas lesões e feridinhas que começam pequenininha na boca e se transformam em processos bem perigosos, certo? Conheça a sua boca para que você consiga... Ih, tá tão pequenininha a letra, para que você consiga perceber qualquer alteração de cor, de estrutura, de textura e procure precocemente um serviço de saúde. É importante que a gente tenha curiosidade e saber o que pertence a gente, que a gente olhe de vez em quando no espelho, procure alguma coisa diferente, um vermelhidão, uma bolinha, uma ferida, uma coisa que a gente, mesmo que a gente não sinta desconforto, mesmo que não tenha dor, tá certo? E lembre-se de incluir na sua rotina diária os cuidados com a saúde bucal. Ela interfere diretamente na sua saúde geral. Com o Covid, né, com essa coisa aí do coronavírus, a gente viu o quanto que a saliva tem uma importância para a nossa saúde, né? E também para as questões de doença. Então, vamos, por favor, lembrar da saúde bucal, né? Todo ano, geralmente, a gente começa essas palestras, esse ciclo de palestras do grupo com a saúde bucal. E aí, mais uma vez, eu me sinto honrada de estar aqui com vocês. Espero ter ajudado, espero ter, de alguma forma, lembrado, para se vocês observaram durante esse período qualquer alteração, de vocês procurarem um serviço e se cuidarem, tá? Continuem se cuidando, usem máscara, escovem os dentes, cuidem das suas escovas, cuidem das suas próteses e até a próxima. Espero que no próximo encontro a gente possa estar todos juntos aqui no auditório, celebrando e com aquela alegria toda, sem máscara, que eu quero ver o sorriso de todo mundo bem cuidado, viu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Obrigada.